comportamento, ele dita comportamento, ele contribui para o... Eu costumo dizer também que você pode ser o motivo do sucesso ou do fracasso de alguém. Então, por que não pensar de maneira responsável? As empresas têm que ter esse papel cada vez mais ligado à sua razão de existir, né? Porque é para a Alex que a gente trabalha, é para ela que a gente tem que estar preparado para poder criar um novo universo, um novo mundo, um futuro próspero. Assim como ela fará para as próximas gerações, que a gente não tem ideia do que virá e do que irá acontecer. E quando o universo de comportamento humano, para que a gente venha atender essas novas necessidades da Alex, a gente precisa muito adentrar as nossas estruturas, né? O quanto eu realmente conheço e me reconheço no outro. Né? Hoje a gente traz uma abordagem científica, porque a neurociência termina sendo algo muito complexo para algumas pessoas, né? Ainda mais para a área de publicidade. Só que a gente vai desmistificar, né, essa estrutura mental que vai trazer as características do comportamento humano para que isso fique aplicável e prático para a vida de vocês. Então, todo mundo sabe que tudo surgiu com Freud, né? Freud começou a observar, né, como médico, psicanalista, ele começou a observar e disse assim, ali existe uma mente dentro daquele corpo, né? Já Reich, que é o posterior Freud, ele já diz assim, não, para alguns casos que eu estou atendendo, alguns formatos de corpo têm características mentais que são diferenciados. Começo a chegar à conclusão de que corpo e mente estão em uma constante sintonia. Quando a gente fala que corpo e mente estão em uma constante sintonia, dentro do seu formato de corpo, eu consigo dizer exatamente qual é a sua principal característica mental. E quando a gente vai para essa característica mental, eu estou afirmando que esta é a sua maior capacidade, né? Então, este é o seu comportamento, não digo padrão, mas é aquele comportamento fortalecedor. É aquele comportamento que, quando você estiver atuando de maneira maciça dentro de uma estrutura organizacional, você vai ter resultados estratosféricos. E será que realmente... Fui eu ou foi Camilo? Sorry. Foi para dar uma quebra, não foi, Camilo? Então, será que realmente eu conheço quais são os recursos mentais que eu tenho hoje? Então, pelo formato de corpo, hoje, todo mundo que está sentadinho na minha frente aqui, eu sei exatamente como sua mente funciona. Chega a ser assustador, não é? Mas, hoje, vocês sairão daqui também com esse superpoder. Olhei para o outro e já sei mais ou menos como ele funciona. Lógico, uma análise corporal completa, eu digo o percentual de quanto recurso você tem. Você vai sair daqui com a ideia de como você se reconhece e de como você aprende a lidar com esse outro, tá? Então, algumas pessoas vão subir, né, por livre e espontânea vontade, porque a gente vai precisar falar e explicitar os 5 traços, né? Então, Reich, ele traz 5 traços comportamentais. Eu vou seguir fielmente os nomes, mas não tem a ver nada com doença mental. O primeiro traço é esquizoide, o segundo, oral, o terceiro, psicopata, não é o mental, tá, gente? Eu estou seguindo fielmente a abordagem de Reich, então, por respeito ao autor, eu estou explicitando os nomes dos traços de caráter. O quarto é o traço masoquista e o quinto é o traço rígido. Mas ainda você está me dizendo que todas as pessoas têm todos os traços? Sim. Mas o seu processo de construção de personalidade fez com que alguns traços fossem mais fortes do que outros. Então, quando eu reconheço esses traços que são mais fortes do que outros, que agora o rígido está me olhando, né, que é Camilo no caso... Alguém está querendo falar. Ele já vinha falar, né? Quando eu reconheço esses traços, que uns são mais fortes do que o outro, eu começo a ter ideia do quanto eu sou capaz de realizar dentro do universo que eu estou inserido, né? Então, eu vou trazer para o palco algumas pessoas, aí o traço, né? Vou chamar de planejador. Então, eu só falei dos 5, porque caso vocês pesquisem sobre análise da bioenergética e joguem lá Reich, ele vai trazer essas nomenclaturas e vai dizer, poxa, a Maiana e a Camila não falou esse nome. Eles falaram como comunicador, como criativo, porque quando eu abordo, geralmente, em palestras, as pessoas tendem a se dissociar. Mas eu acho muito interessante trazer, realmente, essa nomenclatura real e respeitar o autor, tá?
Então, alguns traços vão fugir de mim, mas eu vou fazer com que eles subam de qualquer jeito, porque eles morrem de medo de estar aqui. Mas uma coisa eu digo, eu estou do lado de vocês, então não se preocupe, eu não vou morder, Camilo não vai bater. A gente, na verdade, só vai mostrar para as pessoas que esses formatos de corpo existem, quais são os recursos, como eu posso fazer para enaltecer esses recursos e o que não fazer com esses traços de jeito nenhum. Por quê? Porque quando eu não faço esse processo de valorização desses recursos que essa pessoa está, ela começa a sentir uma inconstância. Aí começa aquela sensação, mas eu não gosto de estar aqui. Eu só estou aqui para ganhar dinheiro. Mas eu não sinto que eu estou com todo o potencial que eu consigo aplicar. Né? Eu estou com a sensação de que eu não estou sendo bem utilizado na minha empresa. Né? Então, esse reconhecimento do traço é exatamente para que você comece a se empoderar daquilo que realmente a sua estrutura mental é capaz de entregar. Bora, Camilo. Você quer, junto comigo, escolher as pessoas? Você pode escolher as pessoas. Qualquer coisa eu vou dando um prosseguimento no Tudo bem. Tá? Alguém quer voluntariamente ser analisado? Já temos uma pessoa aqui na que frente. Maravilha! A gente vai fazer o seguinte. O ideal é que eu trouxesse pessoas que tivessem traços distintos. Mas como todo mundo tem um pouco do traço, eu pego o corpo da pessoa e mostro por que é esse traço. Combinado? Pronto. Deixa eu ver se do lado de cá quantas pessoas tem. E aproveitando que Maiana vai escolhendo as pessoas para vir participar da dinâmica, você levanta para eu ver vou explicar um pouquinho para vocês como foi que surgiu a ideia de falar sobre esse assunto aqui. Né? É cada vez mais comum pessoas mais jovens Ótimo. serem obrigadas a escolher o que querem fazer da vida para o resto da vida. Quem aqui? Ou quais são escolher os seus objetivos de vida. Pode sentar ali para mim. E muitas vezes esse processo de educação ele não é feito, ele não é fomentado na base da educação dela, né? No início, lá de pequenininho. Então elas são forçadas muitas vezes a escolher algumas profissões ou escolher que caminho seguir. Venha. Sem sequer saber o que são, sem sequer explorar suas estruturas mentais. Né? E o que isso impacta numa organização? Impacta totalmente. Como eu trabalho com criatividade... Rapidinho, Camilo, desculpe. Como eu trabalho com criatividade, o criativo por si só ele já é muito solto, ele já tem um perfil muito próprio. Né? Então, quando a gente vê muito nas organizações um certo desencontro da própria essência. E aí, por isso que a gente trouxe esse assunto para abordar aqui no Scream hoje, para poder falar como é que como é que você fomentar o processo de autoconhecimento lhe ajuda e colabora para a sua formação e para o seu crescimento. E como é que isso colabora também para o crescimento de uma organização. Por quê? Quando você tem um universo... Imagine se todo mundo fosse igual, o mundo seria insuportável, né? Vocês concordam? Até porque tem gente que tem gente que tem um perfil muito mais forte, uma personalidade muito mais forte que a gente fala. Imagine todo mundo com essa mesma personalidade. Ia virar uma bomba atômica. Que a gente fala que são os alfas, que tem pessoas que têm um perfil mais alfa, de delegar, de liderar, de dirigir. Quando você tem mais de uma pessoa com esse perfil no ambiente, há uma predisposição muito forte de ter alguns conflitos e que muitas vezes não são resolvidos. Então, como é que a gente pode entender a importância de ter um time com diversos perfis e como é que isso pode colaborar para a nossa carreira? Inclusive, as agências de comunicação. Tem muita gente que trabalha em agência aqui ou estagia? Levanta o braço quem trabalha em agência de comunicação. Tá, as agências de uns anos para cá, eu acho que mais ou menos de uns 3 ou 4 anos, elas vêm mudando o processo de operação, a forma de operar. Que antigamente a gente tinha uma estrutura que era atendimento, planejamento, criação, né? Todas essas estruturas. Hoje, algumas agências já entenderam que o modelo não é esse, que é você dividir entre creators e makers, que são as pessoas que criam e as pessoas que fazem. Por quê? Porque não necessariamente uma pessoa que era de produção, ela só era produção. Ela tinha capacidade de criar. Até porque a pessoa que trabalha em produção, ela tem muito a contribuir para a pessoa que trabalha com criação na hora de criar. Porque muitas vezes a criação não tem um conhecimento técnico que a produção tem para poder entregar um trabalho que é factível, que é execuível, que você pode chegar para o cliente e dizer, olha, isso aqui dá resultado, isso aqui gera resultado, e
problemas que a gente pode encontrar no meio do caminho são esses aqui. Vamos fazer, vamos fazer. E as agências entenderam essa necessidade de mudar essa estrutura, e isso é cada vez mais comum no mercado. Então, por isso que a gente vê, às vezes, estruturas mais enxutas ou estruturas que estão totalmente diferentes daquilo que a gente conhece ou que a gente foi apresentado. Hoje se aborda muito o conceito de multitarefas, né? Faz sentido? Só que quando eu sou multitarefas, a depender do traço, que é muito característico em mim, eu termino fazendo meia boca, um pouquinho de tudo. Então, quando eu foco para fazer aquilo que realmente, potencialmente, eu sou capaz, eu entrego e dou um resultado muito mais consistente. Como o Camilo disse, vou trazer o exemplo, né? Que era dividido na parte de criação e na parte de produção. Então, o primeiro traço de caráter, ele surge quando nós estamos na barriga da mamãe. Né? Então, dentro da barriga da mamãe, a gente tem uma percepção de mundo. Né? O nosso mundo é um útero. E, a depender de como essa mulher teve esse processo da gravidez, aquela criança que está ali dentro daquela barriguinha, ela começa a perceber o mundo de uma forma. Quando está tudo bem, eu existo, estou bem. E quando não está tudo bem, eu não sou bom em existir, porque algo me aperta. Então, eu não gosto de existir e me sinto rejeitado. Então, pense uma mulher que está agitada na rua, cortisol lá em cima, o útero contrai. Aquele bebê de lá de dentro, querendo se movimentar, sente um incômodo. O que vai acontecer? O nosso cérebro é um órgão de sobrevivência. Então, o que esse órgão ele vai fazer? Ele vai se voltar para dentro da cabeça. Então, ele vai começar a racionalizar. Como é que eu posso fazer para sair desse aperto? Então, o recurso mental desse primeiro traço de caráter, né, que é o esquizoide, que a gente chama de criativo, é a capacidade de pensar, é a capacidade de ter ideias fora da caixa. Tá? Então, para este traço, que tem este recurso de criatividade, ideias fora da caixa, de ter um raciocínio muito rápido, existe também a sua dor que carrega. Né? O órgão da gente é muito inteligente. Ele lhe dá o processo traumático, ele lhe dá a dor, mas ele lhe dá o recurso para você sobreviver a essa dor. Então, como é que o esquizoide ele fica bem quando ele está criando, quando ele está produzindo novas ideias? Porque ele tem um mundo paralelo. Pense, eu estou sendo apertado o tempo inteiro. Para aliviar, o que é que eu faço? Eu vou para dentro da minha cabeça e fico imaginando coisas incríveis. Então, nesse momento, o sistema nervoso está sendo formado na parte da cabeça. Então, quanto mais esse sistema nervoso é formado na parte da cabeça, mais a mente, essa parte estrutural do esquizoide, ela é muito consolidada. Deixa eu ver uma pessoa com um traço bem forte. Não é tanto, mas eu vou dar um exemplo, tá? Você fica de pé. O óculos para eles verem. Tira o óculos. Você não consegue enxergar, faz sentido? Pronto. Você é um menino de... Quantos dedos tem aqui? Não fazer exame oftalmológico agora. Não faz isso com ela. Olha, as pessoas que eu vou convidar aqui, eu vou fazer uma análise bem superficial, porque assim... Quando eu faço meu processo de análise, formato de cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas, ela está vestida, gente. Percebe? Então, assim, eu não vou ter o critério muito pontual, por exemplo, do quadril. Eu vou ficar pegando aqui no quadril, vou pegar na cintura, não dá. Né? Mas o que eu consigo ver, ela tem um traço bom de esquizoidia, porque, observe, esse olho, para um minutinho, ele não conecta comigo. É como se eu tivesse, mas não tivesse aqui. Faz sentido? Então, ela tem uma capacidade criativa muito grande. Mas eu vou dar um exemplo que tá... Você pode sentar? Pronto. E aí, aos pouquinhos, para cada traço, eu vou falando. Mas eu vou falar uma pessoa que está aqui sentada nessa palestra e que tem um traço de esquizoidia muito grande. Eu vou aos pouquinhos, ele não levantou a mão, mas eu vou até ele. Esse ser aqui, ele tem um traço de esquizoidia. Você sabe, um gênio é esse homem. Esse homem que está sentado aqui é um gênio. É sério, a capacidade de criatividade... Levantaram para te ver, viu? A capacidade de criatividade dele é uma coisa assim absurda. Esse homem ele tem ideias fora da caixa. Tá? Então, assim, quanto mais você vê uma pessoa, né, que tem um rosto um pouco alongado, usa óculos, tá? Ele tem um traço de esquizoidia muito grande. Cata esse cara e joga dentro da sua área de criatividade. Então, os esquizoides, geralmente, o corpo deles é como se eles fossem desmontados com todo respeito. Sabe aquelas pessoas que não ligam para o corpo? Bem, isso, o corpo, é como se o corpo dele não existisse, não fosse importante, o que importa para ele é a cabeça anda só, cabeça. Né? Se pudesse, a cabeça dele andava sozinho.
Tá? Se ele pudesse, ele não tinha corpo, ele só tinha mente. Pega esse cara e coloca lá e valorize cada ideia desse cara. Ele pode trazer uma ideia de um drone diga assim, ok, que ideia incrível você teve. A gente vai selecionar aqui as melhores ideias. Você também tem traço de esquizoidia bom, que está me olhando, e aí virou o olho, e aí desviou, e agora é você. É você aqui, ó. É você, não desvie não, é você mesmo. E detalhe, o esquizoide, ele geralmente não gosta de ser exposto, viu? Então, por isso que ele fica assim, ó. Eu sou um gênio mesmo? Você é um gênio. Né? Ele não gosta desse grau de exposição. Ainda bem, por isso que eu não trouxe um esquizoide completo. Eu podia catar ele e jogar no palco, mas ele não ia aceitar muito, não. O segundo traço, ele acontece no período da amamentação. Né? Oi? Quem é a pessoa do mundo dos negócios que a gente tem um traço de esquizoidia muito forte? Que tem um traço de esquizoidia muito forte? Gente, Steve Jobs. Ele criou um produto que mudou o mundo. Faz sentido? Olha o formato do corpo desse homem, gente. Quem lembra ele andando pelas empresas? Não era assim pela empresa, ele não gostava de contato. O esquizoide não gosta de contato. Se eu for abraçar um esquizoide, ele me empurra. Então, todo esquizoide que eu tenho acesso, eu só estendo a mão e cumprimento. Se eu abraçar o esquizoide, ele faz assim, ó. E tudo isso ele reflete no negócio dele. Até porque, ao longo da minha jornada de vida, eu sempre vivia, uma vivência pessoal que elucida muito isso. Eu sempre vivia a necessidade de separar o que é minha vida profissional e o que é minha vida pessoal. Só que tem uma hora que você enlouquece querendo separar isso, que não dá. Porque tudo contribui para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Até porque as organizações, elas são feitas de pessoas, claro, e os perfis dessas pessoas, eles interferem diretamente no que aquela organização vai ser no futuro, o que ela é, o que ela acredita. Então, o produto que Steve Jobs criou, que é a Apple e todo o seu portfólio de produtos, é um reflexo daquilo que ele acredita e do que ele é. Então, perceba que, inclusive dentro do trabalho da história do branding, dentro do trabalho de branding, a Apple foi uma das primeiras marcas a, de fato, gerar uma disrupção no processo de trabalhar a marca. Por quê? Tecnologia sempre teve uma dificuldade muito forte de trabalhar marca, de criar um negócio que tivesse um conceito e uma essência. Por que isso acontecia? Porque você criava uma estrutura tecnológica hoje para um produto, um concorrente criava algo muito parecido, certo? E daqui a uma semana ele fazia o que você fazia muito melhor. Tanto que existem pessoas que preferem Samsung, existem pessoas que preferem os produtos da Apple e está tudo certo, vai do perfil de cada um. E a partir disso ele teve o olhar mais voltado para a essência do negócio e pensou, o que é que eu vou fazer para poder colocar o meu negócio num patamar diferenciado da minha concorrência? E hoje a Apple é uma marca extremamente aspiracional, obviamente até por uma questão econômica, quem quiser ter o produto hoje pode ter, o que não era possível antigamente, né, por uma questão de preço de produto. Mas ele entendeu que era possível chegar até as pessoas oferecendo um estilo de vida. Porque é muito mais do que o celular. Porque, como eu disse, tem gente que prefere uma outra marca que não seja a Apple. Mas o que é que a Apple me oferece como diferencial que a marca concorrente não vai me oferecer? A partir daí, a Apple veio com um conceito diferenciado de negócio, de base de negócio. Então, o segundo traço, como é seu nome? Darlene. Darlene tem uma capacidade de comunicação muito grande. Tem uma capacidade grande de se conectar com as pessoas. Comunicar e se conectar. Comunicar e se conectar. Faz sentido? Ama estar no ambiente com pessoas. Coloque ela na frente do computador, repetindo processos, que ela com 15 dias ela surta. Bate aqui, né? Bate. Eu surto em um dia. Né, Jorge? E aí eu pego... Mas a gente resolve. Eu pego e coloco ela só na parte de criação. E deixo ela lá, no mundinho. Eu pego ela e coloco para ela ficar repetindo processos. Será que dentro das nossas estruturas de empresa a gente tem esse olhar criterioso? Ou a gente vai muito no time, né? Observando, testando a questão de pesquisa de clima. Será que ele está feliz? Será que ele não está feliz? Mas será que você sabe girar e colocar ele de verdade onde ele precisa para... usar todo o recurso que ela tem, você
constrói uma ideia, o esquizóide constrói a ideia dessa mulher, ela comunica para o mundo. E detalhe, ela consegue conectar com as pessoas. É como se ela tivesse um poder magnético, que ela consegue conectar as pessoas e vender essa ideia com tranquilidade. Ela está rindo porque é verdade. As amigas estão assim, estão concordando? Não é bruxaria, não, porque geralmente quando eu faço análise corporal, as pessoas perguntam, não é bruxaria, não é. Nada contra nada, mas é ciência pura, tá? É o formato do corpo da minha amiga que diz exatamente qual é o recurso. E quais são as possíveis áreas que essa mulher tem que trabalhar? Você já sabe, percebe? Mas não significa dizer que ela não consiga criar, que ela não tem ideias. Não, gente, ela tem ideias, sim. Mas onde ela é melhor? Se eu pegar essa mulher e colocar apenas para ela comercializar, apenas para ela falar sobre produtos, o que vai acontecer? Ela todo dia fazendo isso, aquele caminho neural que foi formado lá no processo de amamentação, já trazendo como foi esse formato foi criado no processo de amamentação de 2 meses até mais ou menos 1 ano de vida, que é quando o bebezinho começa a interagir com o mundo através do choro. Ele chora e quem está lá tem que adivinhar. Se está com sono, se é hora de comer, se é hora de dormir, se quer carinho, se é frio. Geralmente a gente faz o quê? Eu tenho um filho lindo que vai completar 2 anos. Então, na época que ele chorava, o que eu fazia? Peito. Aí ele acalmava, dormia. De novo, chorou? Peito. Né? Então, quando eu faço isso, aquele bebezinho que está lá, ele não entende, né? Que eu não sei identificar qual é a necessidade, percebe? Então, ele começa a entender que ele foi abandonado. Nossa, ela não está entendendo que eu quero um carinho. Eu não quero leite, eu quero carinho. E quando veja-se peito, leia-se, pode ser mamadeira. Tá? Então, assim, essa criança, ela vai desenvolver o recurso da fala. Né? Ela vai dizer assim, naquela época eu não tinha voz, mas agora eu tenho. Né? Ela vai adquirir uma capacidade sensível muito grande. Se ela estiver muito bem, ela encosta na pessoa e diz assim, eu sei que você não está bem. A pessoa não precisa dizer nada para ela. Não é isso. Já pensou a potência de um recurso desse dentro da sua empresa? Você vai ter uma reunião com alguém estratégico, coloca essa mulher, ela vai estar do lado dizendo exatamente o que aquele cliente precisa. Ela tem a capacidade de decifrar a necessidade do outro sem ele falar muito. É o recurso do oral. O terceiro recurso, meu amigo, fique de pé. Como é o seu nome? Ah, gente, eu sempre esqueço de trazer a personalidade, porque eu gosto do real. Aí, Camila, a gente trouxe a personalidade para que fique também muito marcado. Gente, olha o Jô Soares. Jô Soares, a cada 2 minutos que ele fala, ele toca no convidado, né? E o oral ama abraço. Deixa eu dar um abraço nela, que eu sei que ela ama abraço. Beijo do gordo. E ama chorar também, viu? Quer falar de Jô? Tem o Jô, que é uma celebridade, que é uma pessoa super conhecida e que tem essa característica, e uma outra pessoa que tem uma outra característica que todo mundo conhece é o Walter Disney, que ele tem essa característica muito forte, né, e ele reverbera isso através do negócio dele. Ele entrega magia, ele entrega felicidade, ele entrega toda a estrutura, tudo aquilo que ele acredita que pode trazer essa ludicidade para a vida das pessoas, né, e mudar o mundo delas de alguma forma. O funcionário está lá, observa uma necessidade específica, ele promove, faz com que aquilo aconteça. O encantamento tem que acontecer na Disney. E ele tem contato. É tanto que quando você entra nos parques da Disney, a regra deles é que você nunca esteja triste. Então, até porque, como é que eles começam a levar isso para frente? Como é que eles começam a mostrar isso para as pessoas? Eles estão sempre rindo. Eles podem estar super cansados, eles podem estar o que for, mas eles falarão com vocês sempre rindo. Então, ali é um mundo de magia, onde nada além daquilo é permitido. Então, só o oral, gente, tem essa capacidade de ficar sorrindo e conectando. Porque como ele ama conexão, você pode deixar ele o dia inteiro com pessoas que ele não se cansa. Já o esquizoide, ele se cansa. Ele entra em contato, é o suficiente, volta para a caverna. Né? Eu brinco dizendo que é a caverna do esquizoide. Então, só para a gente fincar os traços, o esquizoide, corpo mais alongado, rosto mais alongado, um corpo geralmente muito magro, você vai ver aquela pessoa muito pontiaguda e não gosta de contato. Então, às vezes, você tem um filho em casa, você vai dar um abraço nele e faz assim, ó, você diz assim, esse menino nossa, esse menino não gosta de contato.
Ele não gosta de contato, porque no útero ele não gostava desse contato, né? Já o oral, ele vai ser mais redondinho, né? Ele vai ter esse corpo mais redondinho, não tem a ver com gordura, é o corpo redondo, tá? Existem pessoas orais que vai ter um pouquinho mais, vai, mas eu estou frisando o lado redondinho, ele é todo redondinho. Formato, né? Sabe aquela pessoa que você tem vontade de abraçar, que está pertinho, que tem cara de bebê? Percebe? Então, quando você olhar para essa pessoa que ela tem essa carinha de bebê, ela é um oral. Tem me olhando aqui, um olho oral. O terceiro traço, não confundam, né, com o processo mental, mas é o traço do psicopata que a gente chama de líder. Psicopata que, você fica de pé, meu amigo? Cuidado para quando sair o pessoal dizendo, psicopata! Solta o braço. Solta o braço. Olha como esse homem está um pouco para frente, observa? É como se ele quisesse vir até a mim, assim, ó. O ombro, normal. Deixa esse ombro normal, que você está tenso um pouquinho. Observe esse rosto triangular. Eu sei que você gosta de fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer que faça. Por aí. E ele tende a desviar aquilo que você está falando, viu? Assuma, rapaz. Não, ele já está aqui assim, ó. Fale sim. Quando é conveniente para ele. Ele mesmo entregou agora a essência dele. Quando ele quer, ele usa alguém para fazer. Quando ele não quer, ele mesmo faz. O importante é estar sobre o poder. Faz sentido? Liderando. Você é o dono da toda, né? Dono do negócio todo. Sobe aqui um pouquinho. Então, observe o rosto triangular do nosso amigo. Essa perna um pouquinho projetada, é como se ele estivesse formando uma base, né? Então, é sempre um triângulo invertido. O meu lindo apresentador, cadê ele? Ele disse que... olha a psicopatia desse homem. Vem cá, coisa linda. Olha a psicopatia desse homem. Pare assim. Veio, parou. Ó, ele faz a base na hora, para poder sustentar. Olha a triangulação dele, percebe? Ele é um líder nato, gente. É ou não é? É ou não é você? Acho, percebe? E não gosto dessa posição. Acho que sou. Quadradinho, percebe o triângulo? Todo mundo que tem esse rostinho um pouco triangular, esse formato de corpo triangular, tem uma capacidade de negociar, articular e ser líder muito grande. Muito. Ó, minha amiga se reconhecendo, muito grande. E assim, o que é bom nesse traço? Se você tem um negócio e precisa de uma liderança forte, tem um psicopata no seu time. O cara é o cara que vai trazer o dinheiro para a sua empresa. Aonde olha, ele vê dinheiro. Você também tem um pouco da psicopatia. Aonde ele olha, ele vê dinheiro. Aonde ele olha, ele vê dinheiro. Aonde ele olha, ele vê dinheiro, ele vê ganho. Esse traço ele é formado quando, gente? Quando o bebê começa a interagir com o mundo. Então, quando ele está fazendo, ele ganha algo em troca. Quando ele faz uma gracinha, ele ganha algo em troca. Então, ele disse, que tem um caminho neural formado na cabeça dele. Qual é? Toda vez que eu faço, alguém me dá algo em troca. Geralmente é um traço que é dito como um mar. Não, eles não são maus, não. Eles só fazem se tiver algo em troca. Foi o jeito que ele aprendeu. Tá? Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Percebe? Então, assim, a gente fica brigando com os psicopatas durante muito tempo na vida. E quando você aprende... É isso que o pessoal na internet diz que é ganhar biscoito? É tipo isso? Percebe? Entendi. Então, assim... Você está biscoitando na internet? Não, era só para saber. Então, assim, como é que eu faço esse cara ter a potência toda, dizer para ele o quanto ele é bom naquilo que ele faz? Se eu disser que é bom naquilo que ele vai dizer... Me poupe, Maiana. O oral não, ele gosta daquilo que ele é, porque ele gosta de sentir, ele gosta de emoção. O psicopata não venha para cá de abracinho muito com ele, que ele até abraça, porque é conveniente. Percebe? Eu vou abraçar a Maiana se eu conseguir que ela faça análise corporal para mim de graça. Aí ele vai e abraça todo. Percebe? Depois eu vou pegar o contato dela, vou ter que... Obrigado, viu? Porque seu corpo é muito triangular, eu tinha que mostrar. Mas você acabou com todo mundo que acredita em signo agora. Acabei mesmo. Acabou. Verdade. Olha, tem muitos clientes assim, mas isso não é do Capricórnio? Que ele não é frio? Eu digo, meu marido é Capricórnio e masoquista. Percebe?
É porque, na verdade, é porque as pessoas se restringem ao signo. O signo é aquilo que está mais latente em você. Oh, desculpa, mas assim, vocês podem fazer uma conexão. Seu crédito, né? Agora que você aprendeu, você vai dizer, olha, tem um signo, mas também tem o que de verdade faz você realizar, que é a sua estrutura mental. Legal. E aí você vai com mais ênfase para esse processo do signo. Tu ainda ganha mais dinheiro com isso. Você é psicopata, você sabe ganhar dinheiro. Percebe? Alguém se vê como um psicopata aqui? Se reconheceu? Gente, pode falar. Total psicopata, todo mundo né? tem um pouco de loucura, não acho que não. Tá? O seu rosto é triangular, seu olhar que é de oral. Você tem um olhar sensível para as pessoas. Quem é Jorge? Você viu o rosto dele? Ele tem um olhar sensível para as pessoas. A maneira como ele enxerga o mundo, ele é muito psicopata. Mas a maneira... Porque assim... Você tem um pouco de psicopatia, Jorge. Ele falou, não tem um pouco não, eu sou muito psicopata. Tem? Tem. Ah, Tem. tá, pronto. Não diga que não tem não. Reconheceu ele? Muito psicopata. Agora sim, o olhar dele é um olhar de oral, percebe? Ele tem um olhar de oral, ele enxerga o mundo até com a sensibilidade. E isso começa os conflitos internos. Como é que eu enxergo o mundo com sensibilidade e ao mesmo tempo eu estou aqui por dentro? Eu quero ganhar dinheiro com isso. Onde é que eu encontro uma oportunidade? Gente, o caminho neural dele foi formado desse jeito, percebe? Lashana. A mulher que substituiu James Bond. Na verdade, ela é a nova James Bond. Ela é a nova James Daniel Bond. Craig. Ela é a nova James Bond e ela tem um corpo e ela tem uma formação corpórea que está totalmente de acordo com o que o perfil do personagem exige. Né? Então, de ir atrás, impulsionar, de ir para cima. Impulsionar, de ir para cima, de ser irreverente, de não ter medo. Ela é a nova atriz que ela fez, inclusive, Capitã Marvel também. E em Capitã Marvel, ela era a amiga da... Gente, deu um branco agora. Quem é o nome da Capitã Marvel que eu esqueci agora? Alguém lembra? Oi? Carol, pronto. Ela era amiga da Carol e veja que ela já tinha, ali no filme, ela já tinha um perfil muito mais forte de se impulsionar, de um pouco cima, mais agressivo, né? De acordo, não estou dizendo que você é agressivo, pelo amor de Deus. Quando é preciso, ele vai para cima. Mas assim, de investir mesmo e de fazer, elas tinham um perfil um pouco mais diferente. A Carol, a Capitã Marvel, era um pouco mais condolente até pelo lugar que ela assumia, mas a amiga dela já era mais agressiva, já tinha essa postura mesmo de se impulsionar e de tomar o lugar dela. Gente, os psicopatas, eles são incríveis vendedores, porque quando ele vai estar em contato com você negociando, ele faz assim, ó. Ele vai para cima de você. Ele praticamente vai para cima de você e você fica acuado. Você assim, ou eu compro na mão desse cara, ou então... Percebe? Ele vai, ó. Observe a triangulação dessa mulher. Essa mulher tem a sensibilidade que vai, ó, avançar. Quarto traço, depois da psicopatia, é o traço do masoquista. Fique de pé de novo. Você. Eu vou para você. Para. É perseguição. Parou. Pronto. Todo mundo está vendo um velho desce para as duas nessa perninha aqui? Uma desce para as duas assim? Sabe o que isso significa? Ele morre de medo de errar. Ele morre... Mas eu sei que é... Olha o desespero dele, eu sei, eu morro de medo de errar. Ele pensa 1000 vezes antes de dar um passo muito forte na vida dele. Porque ele sempre vai ter a sensação que está fazendo merda. Eu exijo, percebe? A ênfase do masoca, eu exijo que não dê merda. E vire de costa, bem rapidinho, peço autorização. Gente, o masoquista ele vai ser sempre quadradinho, tá? Ele sempre vai ser esse formato quadradinho. E, ó, observou aqui? Olha eu, olha meu amigo. Eu tenho um certo volume. Meu amigo já é retinho. O que isso significa? Essa formação para o masoca. Obrigado. Você está sendo um modelo. Eu vou pegar minha amiga ainda. Então, assim, o que são essas pessoas dentro das nossas organizações? É aquela pessoa que dá um passo quando ela tem certeza. Ela não gosta e nem permite errar. Então, ela é meticulosa, ela é muito atenta aos detalhes e ela odeia ser vista que fez algo de errado. E outra, se está em um ambiente muito conturbado, se está em um ambiente que está muito hostil, pode deixar uma masoca que ele aguenta a pressão. Tenho certeza que alguém que está aguentando muito forte todos os processos que durante um evento é muito natural acontecer, tem um masoca ali, porque aguenta tudo e diz assim, próximo,
Próximo problema, já resolvi. Próximo, manda, próximo. Geralmente ele vai ter uma curvatura do ombro que você vai olhar aqui, ó. O masoca ele vai ter isso aqui, ó, um pouco avantajado. Né, Marcela? Só um pouquinho aqui, ó. Olha lá, a Marcela aguenta a pressão porque isso aqui dela é um pouco avantajado. Bateu, ela aguenta, ó. Próximo. Né? Eles são vorazes no processo de resolver problema. Resolver problema, entregue. Entrega o que ele resolve. Tá? Você passa para a gente mostrar nosso masoca aí? Oh. Muito paciente, né? Extremamente paciente os masocas também. Pode falar. Ele pode falar dele. Eu vou deixar você falar dele, porque você está assim me olhando com essa carinha assim. Fale do masoquinha. Pode falar. Fica à vontade. Gente, já falei muito, mas o que é Nelson Mandela? Né? Quem é Nelson Mandela? Foi essa pessoa que, aos pouquinhos, ele não tem pressa, gente. O masoquista não peça agilidade para o masoquista porque ele não vai ter agilidade. Enquanto o último traço que vocês vão ver tem uma agilidade absurda, o masoca não vai ter. É aquela pessoa que, inclusive, tem a voz arrastada. Percebe? Ele vai falar um pouquinho, inclusive, mais lento. Então, essa paciência, esse cuidado, esse acolher é do masoca. Tá? E o último traço, fica de pé, minha amiga linda. Olha o corpo dessa mulher. Dê uma girada. Pronto. Esse último traço, você tem uma capacidade de fazer as coisas muito rápido, ama desafio. Se eu disser, você não consegue, você diz, como é, Maiana? Se eu desafiar você, você não faz? Pronto. Esse é o último traço chamado de rigidez. Pode sentar. Que eu sei que você gosta, inclusive, de ficar em pé, porque você gosta... E assim, para clarear um pouco mais, eu tenho uma rigidez, Camila tem a rigidez e minha amiga tem essa rigidez. Tá? A gente gosta de ser o centro das atenções, por isso que a gente fica muito tranquilo na frente de vocês. Né? E por que a gente gosta desse ficar na frente dos outros? Observe que primeiro eu pedi para ela ficar de pé. O formato do corpo já mostra um magnetismo com você. O que é isso? É aquele corpo violão. Os homens também têm, Maiana? Claro que tem. A gente vai mostrar. Passa logo para a gente mostrar ele. Observe o corpo dele. Oi? Chega, a gente para, né, um pouco? A gente para. Então, o que demonstra esse formato de corpo? Uma capacidade de execução muito grande e com perfeição. Extremamente competitivo, gosta de desafios e é rápido nesse processo do executar. Gosta de controlar não só ele, mas a tudo e a todos. Então, você coloca um rígido para controlar as coisas, ele vai ser meticuloso no processo do controle. Agora, acabou aqui, fez uma conquista, próxima conquista, próxima conquista, próxima conquista. Tá? Esse traço de caráter, ele surge no advento da sexualidade. Tá? Então, alguns autores dizem que é de 4 a 7 anos, quando existe o processo do complexo de Édipo, tá? Em que ele começa a fazer a triangulação. Meninos enxergam e têm a percepção de estar fazendo essa triangulação com a mamãe, e os meninos entendem fazer essa triangulação com o papai. Mas você está dizendo que é obrigatório? Não, não estou dizendo que é obrigatório. Estou dizendo que, na percepção, a figura feminina que estiver representando, ele vai entender como figura feminina, e quem tiver da outra parte, ele entende como figura masculina. É o que ele interpretar como figura feminina e masculina. Tá? Então, naquele momento daquele traço, o que ele pensa? Eu sou a ponta mais fraca. Então, por isso que ele é competitivo, ele é ágil, porque ele não pode ser essa ponta mais fraca. Então, ele é um cara que entrega resultado. Né? Esse traço. Só vou falar um pouquinho dessa minha amiga, porque existem 2 variações do oral, que é bom ressaltar. Existe, eu disse para vocês que meu filho chorava e eu dava peito. Né? E existe aquela situação em que um filho chora e a pessoa diz assim, não, deixa ele aí que ele para de chorar. Né? Vocês já ouviram algum caso? Deixa aí que ele para de chorar e se manha. Então, essa criança começa a sentir uma falta. Né? Então, existe o oral que a gente chama do excesso e existe o oral da falta. Posso só frisar, olha o buraco no peito dessa mulher, percebe? Então, esse buraquinho no peito, ele diz que existe um vazio, né, aí dentro, e essa oralidade, ela também tem uma capacidade de falar muito grande. Ó, chega a dar risada na hora, mas ela funciona praticamente do mesmo jeito, mas no campo da necessidade, o que acontece? Enquanto a outra gosta de tudo muito, aí eu gosto de 3, me dá 4 aí para ver se garante. Ela sempre vai procurar algo que não tem para ela se sentir na falta. Tem suco de morango caju, você disse, mas não tem de abacate não, Maiana? Ó como ela sorriu, percebe? Para poder ela se sentir na falta. E assim,
a gente falou de todos os traços, de todos os perfis, e não necessariamente que a gente tem somente um. A gente tem todos. Só que um é sempre mais latente. Tem pessoas que têm a capacidade de que, através do processo de autoconhecimento, de botar um mais em evidência e adormecer os outros. Depende muito do que ela precisa, do Camila, momento vamos que ela vai descer nossos participantes? Gente, primeiro a gente vai bater descer. palmas, porque vir para cá e fazer esse processo de exposição não é fácil. Muito obrigada. Obrigada, viu? Então, não precisa ter um só. A O gente tem psicopata sempre... me abraçando, querendo ganhar alguma coisa. Obrigado, querida. Ei, danadinho. A gente tem sempre de todas as características, mas algumas são mais evidentes. E, por exemplo, geralmente quem lidera organizações, quem lidera empresas, pode ser que tenha uma mais em evidência, mas ele termina reconhecendo o papel dos outros perfis. Porque cabe a quem lidera, cabe a quem direciona uma organização tirar o melhor das pessoas. Eu costumo dizer que, de acordo com... Foi Da Vinci que falou, Leonardo Da Vinci, que a gente não pode... Foi Leonardo Da Vinci ou foi Einstein? Foi Einstein, sorry. A gente não pode julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, porque senão ele será sempre incompetente. Então, a gente está ali, às vezes, tentando extrair das pessoas algo que a gente quer que elas façam, mas não necessariamente algo que elas sabem fazer. Você pode até... Eu costumo dizer que a gente pode saber entender de tudo, mas vai ter sempre uma coisa que você vai saber melhor. E por que é importante você entender de tudo? Para que você saiba direcionar no seu dia a dia ou no trabalho, até em casa, isso se estende para casa também. As coisas da melhor maneira possível. Porque muitas vezes você está batendo numa tecla que você não sabe o porquê que aquilo não está funcionando e você não está olhando com um olhar mais amplo. Então, é importante a gente saber de tudo, até para poder também extrair o melhor das pessoas. Não, essa pessoa aqui ela tem mais esse perfil, e essa pessoa aqui tem mais esse perfil. E é um assunto extremamente importante a gente abordar hoje aqui, por quê? Porque a gente sabe que a nova geração, os Gen Zs, eles têm eu sou a geração Y, eu sou de 88, mas tenho muito dos Gen Zs. Eu tenho muita conexão com eles e tenho muito contato com eles. E me identifico muito com eles. E eu entendo a importância de trazer um novo olhar para dentro do meu negócio ou para dentro do meu trabalho. Entender que existem diversos perfis de comportamentos, diversas posturas, que a gente não precisa fazer... Uai, peraí, como foi que ele passou? Não. Vou segurar. Entendeu? Então, assim, é importante a gente trazer as pessoas de diversos perfis para perto e entender e extrair o melhor delas. Então, até para que também as pessoas que se sentem tenham essa insegurança de falar, será que eu sou assim? E se eu for assim, será que é ruim? Será que não é bom? Eu costumo dizer que só não é bom quando você está infringindo a vida de outra pessoa, quando você está impactando negativamente a vida dos outros. Mas, a partir disso, eu acredito que a gente pode ser quem a gente quiser, e gerar um resultado positivo no ambiente que a gente vive e no ambiente que a gente não vive. Porque o que a gente faz aqui hoje repercute em alguém algum dia. Pode não ser hoje, pode ser daqui a algum tempo, pode ser amanhã. Então, tudo que eu deixo de fazer, alguém vai ter que fazer. A gente vai passar um vídeo muito rápido, filme infantil sempre traz uma visão muito interessante para a gente, e exatamente para dizer que existe um painel que funciona dentro da sua cabeça. Todos os traços que a gente falou aqui, todos eles, ele vai ter uma oportunidade de estar no painel, coordenando a sua cabeça. Lógico, por exemplo, a minha rígida, ela sempre vai estar mais tempo do painel. Mas agora, por exemplo, está rígida, e às vezes eu troco, vira oral, e às vezes eu troco, vira rígida. Então, com o processo do autoconhecimento, eu consigo encaixar os bonecos, que eu digo, os traços de caráter no painel para coordenar, para que naquele momento, naquele contexto que eu preciso potencializar aquele recurso, é ele que vai estar naquele momento. Então, a gente vai passar um vídeo só para que vocês observem o quanto todo mundo tem essa conversa que acontece dentro das nossas cabeças. So, how was the first day of school? It was fine, I guess. I don't know. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. Uh-oh, she's looking at us. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Signal him again.
So, Riley, how was school? You gotta be kidding me! For this, we gave up that Brazilian helicopter pilot? School was great, all right? What was that? I thought you said we were gonna act casual. Riley, is everything okay? Sir, she just rolled her eyes at us. All right, make a show of force. I don't want to have to put the foot down. No, not the foot. Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude. No, breathe. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. DEFCON 2. I don't know where this disrespectful attitude came from. You want a piece of this, Pops? Yeah? Well, what? Prepare the foot. Keys to safety position. Ready to launch on your command, sir. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Good job, gentlemen. That could have been a disaster. Well, that was a disaster. Come, fly with me, Gatinha. E quem aqui já assistiu Divertidamente? Acho que a maioria, ou todo mundo. Gente, falta muita gente para assistir. Vocês têm que assistir esse filme. Esse filme é incrível. Porque ele é uma animação, ele é um filme que retrata o que nós somos. E todo filme, quando ele é feito, ele sempre tem um trabalho psicológico por trás. E sempre tem uma lição para nos dar, para nos dizer. E é assim que funciona novamente. São controles que a gente desliga e desliga na hora que a gente precisa, na hora que é pertinente. E quando não é, a gente desliga também. Né? Só fazer a ênfase dos traços, bem sucinto por causa do horário, né? Cadê minha amiga? Por causa do horário. Então, observe que em alguns momentos os traços eles trocam, né, no painel. Então, assim, ela particularmente ela tem um traço da psicopatia, mas quando o Mazoca foi lá e atingiu o painel, ele já foi soltando toda a raiva daquele traço, percebe? Então, assim, o quanto eu me conheço desses percentuais desse traço, eu vou saber utilizar no momento adequado, no momento necessário, né? Então, assim, é esse painel que está dentro das nossas cabeças e que isso vai fazer com que esses comportamentos, né, aconteçam no dia a dia, e são esses comportamentos que está presente o tempo todo nas organizações, né? Então, o importante a gente como líder, ou a gente como empresário, ou a gente trabalhando dentro das estruturas das empresas é o quanto eu conheço e reconheço esse comportamento em mim e no outro quando eu sou submetido a um determinado contexto, né? Então, era muito isso que eu queria trazer para você de maneira prática, né? Mostrando base científica, que é importante, né? Não adianta de ficar falando de comportamentos soltos, mas sim mostrando uma base científica, dizendo que existe pessoas que passaram e fizeram estudos sérios a respeito de comportamento e que esses comportamentos não mudam, né? Existem as nuances comportamentais dentro do traço, mas aquele traço ele não vai mudar de comportamento. E não só como líder, é entender como a gente pode oferecer o melhor para fora, fazer para fora. Lembrar sempre que o que a gente faz hoje interfere em alguém. E eu agora falando um pouco do ponto de vista de comunicação, é o quanto o que você faz interfere em alguém. Jorge, que está aqui na frente, a gente trabalha junto no programa do Acelera Digital do Sebrae e a gente presta mentoria de marketing digital para micro e pequenos empreendedores da Bahia inteira. E a gente tem muito contato com pessoas de diversas realidades totalmente diferentes. E Jorge também tem agência, eu também tenho uma agência. São realidades totalmente distintas das que a gente vive aqui e de outros negócios que a gente trabalha num mundo totalmente paralelo ao nosso, do nosso dia a dia. E trabalhar com este produto é extremamente enriquecedor porque a gente consegue entender outros contextos, né? Respeitar, inclusive abrir mais a mente e saber onde a gente quer estar e onde a gente não quer estar, e o que a gente pode oferecer e o que a gente não pode oferecer. Eu vou deixar a imagem da borboleta. Passa aí para deixar a imagem da borboleta. E para finalizar a reflexão, vocês estão prontos para trabalhar para Alex? Você não pegou o vídeo no início, não foi? Então, vocês estão prontos para entender a cabeça dessa criança? Porque às vezes a gente olha para uma criança e fala, nossa, que criança petulante. Será que ela é petulante ou a gente não está entendendo o que ela quer dizer e qual é a postura dela?
O que é que ela tem de novo para nos apresentar e o que é que ela exige de novo que a gente ainda não desenvolveu? Eu queria deixar, porque só temos 3 minutos, eu queria dar a oportunidade, se alguém quiser perguntar alguma coisa. E deixava essa imagem da borboleta, que é uma imagem que a gente deixa para esse processo do ressignificar e deixar apenas brecha para uma pessoa perguntar. Alguém quer fazer uma pergunta? A minha amiga lá atrás, ela foi a primeira a levantar a mão. Quem é? Levanta a mão aí de novo. A primeira a levantar a mão. Quando eu falei, quer fazer uma Ela, ó. Peraí. A dúvida dela Boa pode tarde. ser de vários. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se os traços do perfil só desenvolvem lá na barriga, na amamentação, ou de acordo com o que a gente precisa desenvolver esses traços, a gente também consegue. Excelente pergunta sua, excelente. Antes de entrar, eu estava conversando com Lorena, né? Eu brinquei, está dizendo que ia trazer ela para o palco, ela quase morre, não foi, Lore? E a gente estava conversando o seguinte, para todo prédio existe um processo de fundação. A sua fundação, ela é formada do 0 aos 7 anos. Alguns formam aos 5 anos. Essa é a sua fundação e esses são os percentuais que você recebeu. Isso não significa dizer que com a sua caminhada para a vida adulta e você for seguindo, alguns traços não podem ser mais consolidados. Mas, por exemplo, eu sou rígida com oral. Gente, nunca eu vou ser masoquista. Nunca o masoquista vai ficar no primeiro. Em alguns momentos eu posso ser mais oral do que rígida, porque os meus percentuais são muito próximos, percebe? Mas a fundação existe. Mas você está dizendo que eu posso ser mais esquizoide? No máximo eu consigo aumentar 9, 10% percentual. Olha o tamanho da minha testa, percebe? Isso é um grau de esquizoidia. Mas eu nunca vou conseguir ser esquizoide, como meu amigo que está aqui, esse de barba, como esse está aqui. Eu nunca vou chegar à potência dessa capacidade criativa e dessa capacidade criativa, percebe? Então, assim, se eu ficar muito tempo imaginando ideias fora da caixa, consigo aumentar no máximo 1, 2% desse percentual. Mas nunca atingir, por exemplo, se ele tiver 30, 32% de esquizoidia. E tem uma coisa que eu queria falar para você, é o seguinte, a nossa personalidade começa a ser formada aos 3 meses de idade na barriga da nossa mãe. Então, perceba que sempre que você quiser entender o porquê das atitudes de uma pessoa, investigue primeiro como foi o processo de gestação dela, da mãe dessa pessoa. Porque tudo o que acontece no entorno da formação, no entorno desse relacionamento do pai com a mãe ou da família, já estimula o processo de criação da personalidade desta criança. É nos 3 meses. São todos os estímulos, tudo. Então, tudo isso você começa a entender a partir desse traçado. Até os 7, dá uma esticadinha. Começa dos 3 meses, vai até os 7, né? Quer se compreender, quer entender os sentimentos e emoções que você tem muito forte. Falar na criança que você foi um dia. Acabou o nosso tempo. Se pudesse, a gente ficava aqui até, né? Essa imagem é para a gente finalizar essa apresentação, porque borboleta significa transformação. E no final de tudo, o que a gente queria passar para vocês é se coloquem à disposição da transformação. Desengessa. Está difícil. O que é que está difícil? Por que está difícil? Está difícil ou a gente não está conseguindo se transformar? Ou você não está conseguindo olhar com um olhar novo e diferente para aquilo que você fazia antes e hoje não é mais factível? Porque as pessoas mudam. As pessoas são feitas de comportamento. E comportamento, o que era antes, não é mais hoje. Tá? Obrigada a atenção de todos, viu? Foi um prazer.